Olá, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Olá, continuando a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Eu ainda estou lendo o prefácio, que foi escrito por Luiz Gonzaga de Melo Veloso, que tem 29 parágrafos, tá? Então hoje ficou pendente a leitura do parágrafo 26 e 27. Então, continuando a leitura, tá? Peraí, deixa eu me ajeitar. Os ciclos de crescimento e desaceleração da economia brasileira ao longo dos últimos 20 anos mostram uma tendência preocupante. A partir do início dos anos 80, as taxas médias de crescimento caem sensivelmente. As flutuações tornam-se mais intensas e os surtos de expansão são mais curtos. O debate atual sobre o desenvolvimento brasileiro está concentrado em demasia sobre as políticas macroeconômicas de curto prazo, em prejuízo das investigações que tomem como guia a dinâmica, entre aspas, a dinâmica das estruturas, fecha aspas. Ou seja, as transformações financeiras, tecnológicas, patrimoniais e espaciais, determinadas pela interação entre o centro hegemônico e as estratégias nacionais de inserção, entre aspas, das regiões periféricas. Então, retomando ali, o parágrafo 26. Então, aqui ele está dizendo que os ciclos de crescimento e desaceleração da economia brasileira ao longo dos últimos 20 anos mostra uma tendência preocupante. Então, a partir do início dos anos 80, as taxas médias de crescimento caem sensivelmente. Tá? Há uma diminuição de crescimento econômico, é uma média. Então, soma um período, pega todo o ano, todos os anos 80, desde 1980 até 1989. Soma toda a porcentagem do PIB e divide, faz uma média de tudo aquilo ali e tu faz uma porcentagemzinha ali. Então, essa média diminui, começa a diminuir esse crescimento econômico. Tá? E as flutuações tornam-se mais intensas, né? Cresce um pouco, diminui, cresce um pouco, diminui, é uma flutuação. E os surtos de expansão são mais curtos. Um ano cresce, outro ano não cresce, é assim. Tá? E aqui no 27 está dizendo, o debate atual sobre o desenvolvimento brasileiro, lembrando que desenvolver e crescer é diferente. Crescer a economia, crescimento econômico é tudo que tu produz de produtos e serviços durante um ano na economia, toda a produção, é toda a receita que tem dentro do país durante um ano, tá? Isso é o crescimento. O desenvolvimento é tu pegar esse crescimento e desenvolver o país com aquela receita. Tu desenvolver o país com essa receita, com essa produção, com esse serviço. Tá? Então, desenvolver é uma coisa, crescer é outra. Tá? Mas, ao meu ver, crescimento e desenvolvimento... Desculpa. Ao meu ver, o desenvolvimento depende muito do crescimento. Então, ou seja, a minha conclusão é, se não tem crescimento econômico no país, automaticamente não tem desenvolvimento. Tá? Se o país não cresce, não desenvolve. Tá? Então, aqui ele está dizendo, o debate atual sobre o desenvolvimento brasileiro está concentrado em demasia sobre as políticas macroeconômicas. Ou seja, sim, porque desenvolver depende da macroeconomia. O que é macroeconomia? É quando o Estado intervém na economia. Tá? O crescimento depende muito da microeconomia, é mais o crescimento empresarial. Tá? E o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento brasileiro, depende muito de políticas macroeconômicas, de políticas de intervencionistas do Estado. Eu até peguei meu caderno de macroeconomia na época que eu estudava no La Salle, eu achei os objetivos da macro aqui, tá? Eu vou ler. Objetivo da macro: verificar o desempenho das políticas econômicas, que são 1. Política fiscal, 2. Política monetária, 3. Política cambial, 4. Outras políticas. Tá? Então, os objetivos da macroeconomia é política fiscal.
que é a política fiscal? Tributos, que é impostos, e gastos do governo. Tá? Tributo é a receita do governo e o gasto do governo em relação àquele tributo. Então, isso entra no desenvolvimento do Brasil. Tá? O país recolhe imposto para desenvolver o país, tá? Principalmente na área periférica, pessoas mais pobres, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, na época do governo Lula, Bolsa Família, né? Tu arrecada imposto para ajudar nos auxílios, nos ambientes mais pobres do Brasil, onde não tem desenvolvimento, né? Onde não tem saneamento básico. É a função política macroeconômica, tá? A função do governo é recolher esses tributos e ajudar a região mais pobre do país, com gastos dos governos. Tem também a geração de emprego do governo, que são os concursos públicos, né? O imposto ele é muito usado para pagar o salário do contribuinte, do servidor público também. É geração de emprego quando não tem emprego no mercado privado, tem emprego no mercado público, né? Que é concurso público em banco, né? Principalmente banco, prefeitura. E é isso aí. Aí nós temos a política monetária, que é o controle da moeda, a taxa de juros, que nesse caso é a taxa Selic, né? E crédito, né? É liberar crédito para as financeiras e bancos. E para a pessoa física, né? Cartão de crédito, por exemplo. Nós temos também a política cambial, que são a taxa de câmbio, né? E balanços de pagamentos. Aqui a taxa de câmbio, o que eu botei aqui, é as relações internacionais, tá? Facilidade para importar ou exportar. Meio de troca entre os outros países, né? Que seria as divisas, tá? Para poder vender e comprar, tem a taxa de câmbio. É uma troca para poder comprar e vender para outros países. E nós temos outras políticas, que daí nós temos política agrícola, industrial, social, etc. Ou seja, o governo pode interferir no plano safra, dar subsídios para a agricultura, para a área industrial, social, como Auxílio Brasil, auxílio emergencial, Bolsa Família, seja lá o que for. Tá? Isso são outras políticas do governo. Então, esse é o objetivo da macro. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o debate atual sobre o desenvolvimento brasileiro está concentrado em demasia sobre as políticas macroeconômicas. Tá? O Estado tem que intervir no desenvolvimento brasileiro de curto prazo, ou seja, anualmente normalmente, né? De 1 a 5 anos, mais ou menos. 1 a 4 anos, que é o período de governo, é 1 a 4 anos, é curto prazo. Né? De curto prazo, em prejuízo das investigações que tomem como guia a dinâmica das estruturas, ou seja, as transformações financeiras, que é a política monetária, a política cambial, tecnológicas, que é a inovação, patrimoniais e espaciais, determinadas pela interação entre o centro hegemônico e as estratégias nacionais de inserção, entre aspas, das regiões periféricas, né? Que é melhorar a região mais pobre, que não tem saneamento, que não tem emprego para aquelas pessoas, moradores de rua, é periferia, periférico, é paupérrimo isso aí, né? E sempre no prejuízo. Isso gera uma política de prejuízo sempre, tá? Então, eu vou ficar por aqui no meu raciocínio, tá? Então, chega por hoje. Então, eu li o parágrafo 26 e 27 do Celso Furtado, do prefácio do Luiz Gonzaga, tá? E, assim, final de semana eu vou tirar uma folga, tá? Sábado e domingo eu não vou continuar a leitura. A partir de segunda-feira eu finalizo o prefácio, tá? Eu vou dar uma pausa sábado e domingo, que eu também preciso descansar. E eu tenho outras tarefas também para fazer no final de semana. Então, sábado e domingo eu não vou voltar para a leitura. Segunda-feira eu retomo. E eu usei também meu caderno de macroeconomia, tá? Lendo os objetivos de macro, na época que eu estudava no La Salle, tá? Aqui eu tenho uns resuminhos macroeconômicos aqui bem bom.
Então tá, chega por hoje e eu volto na segunda-feira. Tá? De segunda a sexta eu leio os livros de economia. Final de semana eu tiro uma folga. Tá, então chega por hoje, tchauzinho.